Fala pessoal, tudo bom? Seguinte, nós já falamos aqui no canal algumas vezes e quem nos segue talvez já perceba isso com alguma clareza, que há uma crise no ensino de linguagem no nosso país. Tá? Bom, por causa disso é muito comum nós encontrarmos adolescentes, jovens e mesmo adultos, né, que por mais que tenham alguma estima com a leitura, que ache que é alguma coisa importante, não sabe por onde começar, não tem o hábito, não adquiriu o hábito no momento adequado e não sabe por onde começar. Tá? Bom, esse por onde começar pode ter várias respostas, pode ter vários caminhos. Mas tem dois critérios aqui, tem duas características mais ou menos básicas de quem tem esse problema que pode, né, nos ajudar a achar um caminho menos sofrido. Tá? Ó, primeiro uma coisa, quem não tem esse hábito de leitura, primeiro tem uma dificuldade física com essa atividade. Então, assim, a pessoa vai sentar para ler alguma coisa e os olhos cansam, as costas doem, não acha posição, não tem concentração física, né? Não consegue dispor ali o corpo fisicamente para fazer aquela atividade. Isso aqui é muito natural. Tá? Então, isso é uma coisa. Outra coisa é a dificuldade de concentração mesmo mental para conseguir fazer longas leituras. Né, para pegar, além de tudo, leituras que são mais complexas, cujos enredos são mais complexos, maiores, né, que exigem uma concentração maior por mais tempo. Tá? Então, levando em consideração esses dois fatores, uma coisa que nós costumamos indicar para os nossos alunos, né, ou seguidores, é que comece a leitura por gêneros literários mais curtos, né, mais curtos e cuja assimilação é mais fácil. Então nós indicamos sempre, para quem está nessa fase da vida, já mais jovem, adulto, a leitura de crônicas e contos, certo? Porque as crônicas e contos são os gêneros literários mais curtos. Bom, a crônica, ela é um gênero literário assim, de difícil definição, é um gênero mais ou menos movediço, a crônica contemporânea, moderna contemporânea, tá? É difícil de definir o que seja porque cabe muita coisa dentro desse guarda-chuva. Né? Se nós pegamos uma antologia de crônicas, tem textos de muitos tipos que entram ali, que se enquadram como crônicas. De todo modo, é um tipo, um gênero literário que se faz por narrativas ou descrições curtas, geralmente de fatos do cotidiano do escritor. Então, um fato político, um fato pessoal, um problema familiar, uma coisa engraçada que aconteceu na sociedade no seu tempo. Então, a crônica tem alguma coisa ligada com o jornalismo, né? Inclusive, há uma tradição do Brasil, começando ali na segunda metade do século XIX, com mais firmeza, de escritores escreverem nos jornais, publicarem nos jornais as suas crônicas, falando sobre fatos ali políticos, sobre personalidades, sobre figuras do seu tempo, tá? E impressões pessoais sobre o seu tempo, sobre fatos do seu tempo. Então, é mais ou menos isso que é a crônica. Daí a forma de escrever a crônica, ela varia muito, tá? Varia muito. Em todo caso, é um texto curto, né, em que você pode ter ali um primeiro contato com a língua e com uma boa literatura, com um texto muito curtinho, às vezes de uma ou duas páginas, né, e que já guarda uma série de belezas ali, descritivas, narrativas. É um primeiro contato com os grandes escritores da língua. Um contato menos difícil, menos complexo do que já talvez pegando um grande romance. Então, vale muito a pena. E aí eu vou fazer uma indicação aqui mais concreta, que é a coletânea As 100 melhores crônicas brasileiras do século, reunidas pelo cronista também e jornalista Joaquim Ferreira dos Santos. É um contemporâneo nosso, ainda vivo. Ele fez essa coletânea para a editora Objetiva, como vocês veem aqui na imagem. Vale muito a pena adquirir essa obra e, assim, não tem o hábito de leitura, lê uma crônica por dia, né? Faz esse exercício, lê uma por dia, uma página, 2 páginas, conhece os diferentes escritores. Esse livro é organizado por épocas, né? Então ele começa ali com crônicas no século XIX, em 1850 mais ou menos, e vai escalando, daí vai ter década de 20, do século XX, década de 30, década de 40, 50, 70, até os anos 2000.
Então é uma grande viagem, né, pela literatura brasileira, é um primeiro contato com vários grandes escritores. Né? Então tem crônicas ali do Machado de Assis, do Lima Barreto, da Raquel de Queiroz, do Marques Rebelo, do Rubem Braga, do Carlos Drummond de Andrade, enfim. Então você conhece ali, dá uma petiscada um pouquinho em cada um dos grandes escritores aqui do Brasil. Certo? Então essa é a recomendação das crônicas. E também recomendamos, né, contos. Então o conto é um gênero literário já um pouco mais definido do que a crônica, pelo menos o conto moderno, o que se passou a escrever ali a partir do século XIX, né, que é uma narrativa também de curta extensão, né, que tem uma unidade dramática. Né? Então tem uma história fundamental centrada ali, que não se dispersa em narrativas secundárias, ou se tem uma narrativa secundária, ela é opaca, ela é um pano de fundo para uma coisa principal. Então tem poucos personagens, geralmente tem uma unidade de tempo, então ela não se dispersa muito no tempo, não tem muitos tempos, né? E nem em muitos espaços, né? É uma história que acontece geralmente num lugar ou num lugar principal. Né? Então o conto é uma narrativa curta, é outro tipo de narrativa curta, que aí já tem alguma coisa mais propriamente literária, ficcional, e que já é assim, uma boa entrada, né, uma boa entrada antes do banquete, assim, dos grandes romances. Né? Então, ler bastante desses contos, você já vai ter muito do gosto do que ler, por exemplo, um romance do Machado de Assis, um romance, enfim, de qualquer grande romancista, prosador da língua. Tá? Então, outra indicação concreta. Existe também, feita pela editora Objetiva, os 100 maiores contos do século. O formato é mais ou menos parecido, ele vai dividindo ali por épocas, né? Então começa ali no final do século XIX e vai escalando década a década até os anos 2000. Daí ele pega ali uns 4 ou 5 contos de cada década ali que ele seleciona e acha melhor e elenca ali naquele livro. É excelente, é uma ótima entrada para conhecer a literatura brasileira, conhecer um pouco de cada um dos escritores. Tem histórias ali muito, muito, muito boas, contos célebres que muitas pessoas conhecem, né? Então, para quem então quer dar essa entrada, iniciar no mundo da literatura, no mundo da leitura, é um prato cheio.